épico, acho que você vai gostar muito. Se conecta aí, porque hoje tem muita coisa legal. Eu queria aqui anunciar, então, quem vai me ajudar nesse tema tão bacana, tão divertido, que é o nosso convidado co-host de hoje, o Guto, vou chamar de Guto, né? Mas é José. Guto, é isso aí. Nem minha mãe me chama José de José. Augusto Souza. Ele é diretor de tecnologia da Tecnisa. E ele acabou de fazer, faz 1 mês, 2 meses, acabou de fazer a Maratona de Chicago. É um cara absolutamente ligado com o esporte. É maratonista, né? Quantas maratonas, Guto? Maratona eu comecei, né? Meia maratona tem uma pancada, maratona são 2. Já me inscrevi pra Berlim, que vai ser a próxima. Aê. É isso aí, Então vambora. ele vai ajudar, como ele conhece bastante do tema e consegue conciliar a carreira corporativa com o esporte, que é difícil, é desafiador, ele vai ajudar a gente a debater esse dia incrível aqui com o nosso convidado. Queria apresentar o nosso provocador, nosso comentarista de hoje, que é o Richard Rinievski, é isso, Richard? Quase. Richard Rinievski. Eu não vou tentar repetir, não porque não vai dar certo, mas eu vou chamar de Rick Júnior. Combinado. O Rick, ele foi o Sport Manager, o chefe da categoria de triatlon nas Olimpíadas Rio 2016. Ele é presidente da Federação Paulista, consegue conciliar as duas coisas. O mundo corporativo, com reuniões, com atendimento a clientes, etc. E a empresa também, o apoio que a empresa também tem nisso, como é que ela te apoiou nisso, para você conseguir conciliar as duas coisas. Então a gente queria explorar muito isso hoje, Roman. Bacana. Bastante figurinha pra gente trocar aqui hoje. Sim. Mas continuando a apresentação, porque o currículo é longo. Não acabou. Ele não acabou ainda. O Romão, ele alcançou o cume do Everest em 2018. Ele é um montanhista renomado. Já realizou o feito... Está né, em vias de realizar o feito de subir os 7 cumes do mundo no inverno. Já subiu 4, é isso, né? Já subiu 4 no inverno, falta subir o 3 no inverno, né? Para alcançar a marca pessoal dele, que são 7 cumes no inverno, que é um feito, acho que ninguém realizou, né, Roman? Invernal não. O projeto 7 Cumes é um projeto muito bacana que surgiu em 84, também com uma pessoa do mundo corporativo, empreendedor, empresário americano, Dick Brass, um livro bacana, eu recomendo a vocês, né? Chama 7 Cumes o livro. Que legal. Me inspirou bastante esse livro, né? Tanto na carreira profissional quanto esportiva. Só que ninguém fez isso ainda na versão invernal. E essa ideia surgiu logo no primeiro, né? O primeiro que a gente fez, foi a Concagua aqui do lado, né? A gente estava treinando pro Everest e um amigo falou, poxa, por que não no inverno, né? Ele falou, pô, por que não, né? Aí um desafio bacana. Sempre tem um louco, né? Sempre tem um ideoso, eu costumo dizer. Eu não gosto de chamar de louco, eu falo assim, sempre tem um ideoso. E aí eu costumo dizer nas palestras, assim, pros amigos, dividindo um pouco da história, que coragem é contagiosa, mas olhando pra trás, estupidez também. Tem uma hora que não sabe o que você inventou, né? E aí surgiu a ideia de fazer os 7 cumes depois que a gente conseguiu fazer a primeira sessão brasileira do Aconcagua no inverno. Surgiu a ideia de fazer, por que não, os outros no inverno, né? Na época a gente descobriu que o Aconcagua ele normalmente tem em torno de 5 mil pessoas no verão, e na história da montanha naquela época, só 18 no mundo inteiro tinham feito no inverno. Então ninguém faz esse negócio no inverno. E aí, bom, então vamos fazer, né? E aí a gente seguiu o projeto. Então, dos 7 cumes, eu já estive em 6. Eu tive que voltar a 20 metros do cume. Fiz 5. Conta essa história de voltar a 20 metros do cume. Porque para quem tá de casa, você imagina que um montanhista que tá com o sonho da vida dele, mais um, né? Porque tem vários, chegou a 20 metros do cume e teve que voltar. Que decisão, hein? Eu acho que esse é um episódio à parte que a gente vai ter que fazer. A história é bem bacana, bem longa. É sobre o Denali, que é um dos 7 cumes, é o da América do Norte, no Alasca. As pessoas perguntam assim, quando você sai para escalar uma montanha, qual é o seu objetivo? Todo mundo naturalmente responde. Qual é o objetivo quando você sai para escalar uma montanha? Chegar no cume. Né? Agora você que fez uma maratona, e se eu falar para você que o cume é o quilômetro 21? Uma maratona é 21 para cima, 21 para baixo. Então você descobre, na verdade, que essa sutil diferença em onde você coloca o objetivo, na montanha, ela é fatal ou vital. Porque você tem que ir, tem que voltar, né? Os 20 metros... Não é só chegou e acabou, né? Não adianta, né? Tem que Então você vai dar tudo para chegar nos 21? Acontece o famoso The Wall da maratona, né? Os 30, que você bate ali, você deu tudo até os 21, aquele sobrefôlego, abraço. Acaba ali. Na montanha não é diferente. Então, o famoso Summit Fever, né? Você dá tudo para chegar no cume, aí você esquece qual é o real objetivo. Então, por mais paradoxal que pareça, eu saio de casa com um único objetivo em mente. Voltar Voltar para casa. Voltar seguro, né? O cume
é só metade do caminho. Isso é um mnemônico que eu uso nas palestras, né? Eu acho que é uma grande lição de vida aprendida, que summit is only halfway. Começou a metade do caminho. Então, quando a gente seta claramente o seu objetivo, é uma meta. Parcial, em última instância, opcional. Eu costumo brincar que o Denali é a vitória da derrota, né? Assim, eu fui derrotado na perspectiva de que eu tinha que fazer o cume. Mas esses 20 metros, eles foram vitais ou fatais na minha decisão. Pra voltar. Eu tô aqui hoje sentado porque eu não fiz aqueles 20 metros. Incrível. Eu poderia ter E morrido você ali. já teve amigos que não estão mais aqui por conta, né, enfim, é o esporte, né? O esporte de montanha. Inclusive, exatamente por este tipo de discernimento. Meu grande amigo, o Ideoso, que deu a ideia de fazer o Aconcagua no inverno, era o Ideoso da turma, né? Em 2006, ele queria ser o primeiro brasileiro a escalar o Aconcagua, o Everest, solo e sem oxigênio. Então, Vitor Negrete, grande parceiro. E ele deu tudo para conseguiu. Só que o objetivo estava no lugar errado. Estava lá em cima. E não voltou. A decisão de ir sem oxigênio era por questão de peso? Não, era o modelo dele, assim como a nossa decisão de fazer no inverno ou solo, assim, era um modelo que ele achava, já tinha feito o Everest no ano anterior, ou seja, um brasileiro super experiente, um atleta super experiente em corrida de aventura, uma das pessoas mais belas, assim, como pessoa que eu conheci na vida, foi muito inspirador o Vitão, e só que ele tinha um objetivo em mente, ele colocou o objetivo e foi lá como todo esportista, atleta de endurance e tal, ele foi e atingiu o objetivo, só que o objetivo estava no lugar errado. É uma confusão. E nós também, né, temos um pouquinho dessa... Aí, no Globoplay, tá no Prime Video, acho que tá em todas, né? Tá em todas, tá nas plataformas das Tem que ver, operadoras tem que ver. de TV, né? A Claro TV, a Vivo TV, a Oi TV, a TIM TV, enfim, todas as... Tá aí. E aí, Documentário, inclusive, né, abrindo um parênteses aqui, eu sou muito, muito feliz ao Rafa, parceiro tanto do livro quanto do filme, né? A gente até trouxe um livro para te dar de presente. Vão ser livros, hein? Que foi lançado agora, faz um mês, não deu um mês ainda. Semana passada. Semana passada. Então, além do sonho, já está disponível para compra, vale muito a pena, um livro lindo aí E o Rafa, ele foi o diretor do filme, né? Isso. Esse é um filme interessante que a gente fez o propósito tanto do livro Rafael quanto... Duarte, gente. Isso. Tanto o propósito do livro quanto... O que você coloca como importante para você, né? Eu acho que esse que é o grande ponto. E o que o Roman colocou é justamente isso. Não tem essa mitificação, né? É uma pessoa normal, né? Como todos nós, que passou por dificuldades, nem tudo estava previsto dentro desse projeto, né, de escalada. Nada estava previsto. Tudo que eu previ não aconteceu. Exatamente esse é o ponto. Tem exatamente assim. Você faz um projeto fantástico, na hora da execução, você no meio do caminho fala assim, bom, peraí, volta pro começo. Isso aqui não estava no plano, né? Não tem nada. Acho que a metodologia ágil surgiu da montanha. Em vez de entregar lá o cume, vamos fazer aos pouquinhos. Montar os acabamentos básicos dos sprints. Isso, campo 1, campo 2, campo 3. É isso. Mas até provocando essa questão da mente, né? Acho que o Roman, acho que você absolutamente tem uma hipertrofia muito forte mental. Porque, bom, eu fico me colocando no seu lugar, né? Você como vice-presidente de uma grande companhia. Cara, uma grande companhia, as empresas que você passou, semanalmente ou diariamente, você tem notícias boas, notícias ruins, notícias que impactam a sua carreira, impactam o resultado. E nem por isso você deixa uma notícia ruim, sendo pessoal, que você já passou, a gente vai falar disso, sendo profissional, impactar o seu treino, impactar o seu objetivo de médio prazo ou longo prazo, mas acho que vamos chamar o Everest de médio prazo, para não falar que é longo. Mas durante esse médio prazo... Só 33 anos. 33, longo prazo. É longo prazo. Entre a foto que deu origem ao sonho e o cume. Esse é um são ponto só 33 anos. Eu acho que era legal depois você contar um pouco da onde que surgiu. Né, cria propósitos, eu acho que sonhos e paixão, eles levam aos propósitos, né? E eu acho que com propósito, tudo é mais legal. Sim. Né? E tudo que é mais legal é menos difícil, por mais difícil que seja, né? Por mais dolorido. E, gente, eu confesso para vocês, ser atropelado dói muito. Eu imagino. Então... Vamos por aí, vamos por aí. Então, eu acho que é aí, assim, respondendo a sua pergunta, esse é o grande motor que impulsiona, acho que a humanidade, né? Esse amor, essa paixão pelas coisas que você faz, pelos sonhos que você tem, né? E se eles são genuinamente, né, ou seja, tem propósitos, né? Não são sonhos porque alguém disse que isso é legal fazer, né? Eles têm um propósito genuíno. Cara, isso é apaixonante.
Então, assim, não vai ser dois dias de hospital, sorinho, que vai me impedir de sentar aqui a contragosto do médico e da família. Tocar pau, né? Minha esposa só mandou a mensagem: você foi pra São Paulo? Eu mandei a foto do avião, assim, já tô no avião com a máscara. Mas, enfim, ela é meu pé no chão. Ela puxa de volta. Meu contraponto. Não, eu acho que um ponto legal, Roma, que você fala, essa questão de propósito, eu acho que aí começa, e as empresas elas têm tentado ser cada vez mais humanas, né? Elas têm trazido isso, principalmente as empresas de sucesso, que a gente vê essa questão de trazer o propósito para dentro do mundo corporativo também, né? Cada vez mais, quando a gente fala de propósito transformador massivo, qual que é o propósito da companhia, né? Onde a gente quer chegar lá no futuro, o que a gente quer fazer? Isso liga muito com o nosso lado pessoal também, né? Porque se você trabalha dentro do mundo corporativo com essa pegada do propósito, de onde você quer chegar, é muito mais prazeroso a tua jornada do que você tá lá sem entender o porquê que tá lá, né? E eu acho que é justamente isso. Eu também entrei muito nessa questão do mundo no esporte. Eu sempre tive isso muito do meu pai. Meu pai sempre foi um cara muito ligado gostava muito de esporte. Ele foi, na época do exército, ele fazia ginástica olímpica. Então, um cara que, adorava. E ele me passou muito isso. Eu gostava de futebol, gostava... E quando entrei no corporativo, isso meio que, ficou adormecido. Eu fiquei um bom tempo, né? E até pela rotina e tal, de que, você me desligou aquilo. E não era eu. Você sente falta, porque faltava o meu propósito. Eu falei, calma aí, talvez eu não esteja entendendo Seria o propósito. O sonho, né? O sonho. Talvez eu não tenha aqui um propósito tão forte no corporativo, não tinha encontrado ainda, mas, cara, cadê meu propósito pessoal? Onde que eu quero chegar? O que eu quero ser? Né? E aí o esporte traz muito isso, né? Uma coisa de paixão. É aquela coisa de quando você... Parceiros de treino, parceiros de escalada. Então, assim, é uma tribo, Eu adoro um ditado da África que fala que it takes the whole village to raise a child. Né? Eu acho muito legal esse conceito de que a expedição Everest do Roman não é do Roman, é de todo mundo que te apoiou, né? É dessa tribo inteira, desse coletivismo, né? Eu aprendi desde pequeno esse coletivismo, que é muito grande, né? Então, eu acho importante mencionar isso, né? E da sua esposa, né? Que ficou aqui cuidando de tudo. Cara, a Dani é a atriz principal do filme, inclusive, né? Do livro também. As melhores passagens do livro e do filme são dela, né? Ela é o grande motor, as crianças são o grande motor, essa paixão. Então, é muito importante ter entender que esses grandes feitos a gente não faz sozinho. Pode ser que um apareça mais na foto do que o outro, mas um grande filme não é feito pelo ator principal. Inclusive, a menor parte do filme, eu descobri isso no filme, né? A menor parte do filme, o crédito devia aparecer assim, todo mundo e um nomezinho pequeno, assim, se fosse proporcional ao trabalho e ao impacto, né? Escrever a história, fazer o roteiro, toda a preparação de filmagem, todo mundo. Isso aqui mesmo, né? Você vê, a maior parte disso aqui tá no backstage, né? Então, eu acho muito importante ter esse apoio, montar essa rede, né? Eu acho que assim, isso serve na vida pessoal, na vida profissional, trazendo para o nosso mundo, né? Eu até passei 25 anos da minha vida, comecei minha vida profissional num auxiliador de partículas, né? Passei 25 anos no mundo corporativo e agora quase 6 meses, estou empreendendo, sou sócio e presidente de 2 empresas do mundo de tecnologia. De novo, voltar à sua pergunta, não é só o apoio da empresa, é o apoio do seu mundo. Do seu mundo. O mundo inteiro. A empresa é um pedaço do mundo, né? E o seu mundo não começa na empresa. Ele começa dentro de casa, dentro da família. Então tá certo ali. Um sonho seu não pode virar um trauma familiar. Inclusive, esse é o motivo pelo qual eu dei uma pausa nessa saga do Everest entre 2014 e 2018. Né? Foi por isso que eu dei uma pausa entre 2004 e 2007. Porque você provoca um equilíbrio dentro do teu ecossistema. Quer dizer, não adianta o teu objetivo ou meta, né, de chegar até lá, passando por cima desses vários entes, né, que fazem parte, a parte profissional, a parte de relacionamento, só querendo atingir uma meta individual. Quer dizer, você provoca um equilíbrio e sustentável, né? Quer dizer, olha só, a gente está enxergando aqui a sustentabilidade, equilíbrio, ecossistema, tudo aquilo que a gente trabalha, né, em todos os prismas de uma forma muito bacana, dentro de um exemplo, né, de conquista de uma meta, né, de chegar ao cume de uma forma bem ampla. Isso é muito bacana. E aí tem um conceito legal da física, já que você fala de equilíbrio, que a gente normalmente, quando pensa em equilíbrio, a gente pensa em equilíbrio estático. Mas o equilíbrio mais perene é o equilíbrio dinâmico. Se você for pensar na natureza, ela nunca está parada. Né? Nós temos um clima. E o clima está em equilíbrio, mas é um equilíbrio dinâmico. Então, quando a gente traz esse conceito para a vida, e exatamente pegando, né, o seu comentário brilhante, é que se a gente consegue criar
não só esse equilíbrio dinâmico. O que é o equilíbrio dinâmico? Que horas as prioridades mudam. É igual marés, né? Elas vão igual as bolinhas, né? Você vai... Eu me sinto assim, você vai equilibrando os pratinhos para poder conciliar a vida, né? Eu gosto mais das bolinhas. E das bolinhas de diferentes materiais. Bolinhas de vidro, bolinhas de madeira, bolinhas de borracha e bolinhas de pedra. A pergunta é quais as bolinhas que tem que estar no ar o tempo inteiro. Então não é só um equilíbrio dinâmico, mas é priorização junto com o equilíbrio dinâmico. E aí você faz gestão de tempo, voltando para o nosso mundo corporativo, você faz gestão de prioridades, você reprioriza, uma coisa que a gente aprende nas montanhas. E aí você cria a base não só estática, que é o equilíbrio, mas você previne a destruição, então um projeto destruir outros, porque você cria essa base de equilíbrio dinâmico, cujos projetos ganham prioridade, seu projeto de vida pessoal ganha uma prioridade, depois seu projeto de vida profissional volta a ter prioridade, depois seu projeto de vida familiar ganha prioridade, e assim você vai criando um equilíbrio entre as prioridades, as bolinhas. A bolinha de vidro não pode cair. Essa é a família. A bolinha de borracha, às vezes cai, mas você pega ela de volta, deixa cair. Se tiver que escolher entre uma de vidro e de borracha, deixa de borracha. A bolinha de madeira pode cair, mas eu sei que eu vou ter que depois ter um esforço adicional de abaixar para pegar. A bolinha de pedra, mesma coisa. E é uma bolinha que é difícil de carregar. Então, saiba priorizar muito bem e não encher sua mão de bolinha de pedra, porque essa é difícil. Porque esse é o ponto. Porque você começa a deixar essas bolinhas caírem, no final você vai estar só com a bolinha de pedra ali, e aí? E bolinha de vidro você não reconstrói. Não reconstrói, esse é o grande ponto. Então, assim, quando você... agora entendi a lógica dos bolinhas de vidro. Fantástica. Demorou aqui, desculpa. A ascendência lusitana. Caiu e quebrou. E aí, quando você consegue achar uma forma... Obviamente, cara, a comunicação é fundamental. As discussões não é fácil. Você tem que negociar, né? Vice-presidente de vendas, né? Você tem que negociar com todo mundo, inclusive com você mesmo. Será que você negocia uma ida, deixar de ir numa oportunidade? Tá pronto. Uma vez eu tive um convite, escalar na Bolívia com os amigos, e um dos grandes alpinistas, um cara que eu admiro muito, que é o Valdemar Niklevits. Eu encontrei com ele na Bolívia e a gente voou bastante. Na volta da Bolívia, ele me chamou para uma expedição para o Everest. Eu não estava pronto ainda. Tava tudo pronto, era só falar, ok, eu vou, né? Eu falei, cara, não. E aí, às vezes, você negociar isso com você mesmo, né? Começa primeiro e criar esse ambiente, pegando um pouco da sua fala, né? De criar as condições estáveis, que não só não destroem outros projetos, porque, cara, tudo que eu não quero é realizar um sonho e destruir minha família. Sim. Ou realizar um sonho e destruir minha carreira. Ou focar na minha carreira e destruir minha família. Quantas histórias dessa a gente vê, né? Tô falando isso porque eu quero chegar num ponto que para mim é um mantra de vida. Então, assim, você cria as bases estáveis para construção. E não esse jogo de mais e menos, de soma zero. Que você faz um projeto, destrói outro e no fim, né? Não saiu do lugar. Tá deficitário sempre em algum lugar. Alguma dimensão sua tá deficitária. Por que eu falo isso? Para mim a vida é E. Ela não é ou. Segundo domingo, Dia dos Pais. A Júlia não tinha 6 meses. E a ideia de dar a orfandade para minha filha de 6 meses. pro resto da vida de presente, no Dia dos Pais, é inaceitável. E a minha paixão pela paternidade, e voltando ao tema, né, dos propósitos de paixão, me fez levantar daquele negócio. Não foi a bolachinha Oreo de 30 calorias. Escalar 2 horas para cima e 13 horas para baixo. 15 horas de escalada. Você já não estava aguentando. Quando já não tinha mais uma ideia, né? Então, você imaginar que a gente toma aquelas gelzinhos, né? A cada uma hora com 100 calorias. Cara, tem 80 mil calorias no seu corpo em gordura. 80. Se a gente não sabe disso, a gente não usa isso. Mas a gente tem 80 mil. 80 mil calorias em gordura. Eu acho que você tem um pouco menos, você é mais magro, tá magrinho. Cara, qualquer um tem aí por volta do seu metabolismo basal, entre 80, 100, mas assim, acho que já são dias, né? Dias de energia que você tem estocada, que você só precisa entender e saber como utilizar, acessar. E aí, eu conversando com a minha mãe, psicóloga, né? Ela me falou sobre o sobrefôlego. Sobrefôlego é esse estado. Eu perguntei, mãe, como eu consegui voltar de um lugar onde para mim era o ponto final, né? Ali eu aprendi sobre uma lição sobre os limites. A gente fala muito do limite físico, né? Aí nós, atletas, que falamos muito do limite psicológico, a história mind over body, não sei o quê. Mas, cara, ali a minha perna já tinha quebrado. Então, aqueles que nós corremos maratonas e tal, sabem que a perna quebra, né? E o resto vai com a cabeça. Mas, na verdade, cara, existe um terceiro limite muito mais poderoso,
que é o emocional. Não é com a perna nem com a cabeça, é com o coração. Quando a perna quebra, quando a cabeça quebra, é com o coração que a gente chega. E o coração é a paixão. Então, se você tem uma meta, um sonho, aí, né, olha como as coisas estão muito conectadas, e a paixão por isso, esse sobrefôlego que te tira de um 6.700 na base da canaleta, congelado e completamente exausto, para 15 horas depois você ainda está escalando, uma ideia, que era a ideia da morte e do presente da orfandade para minha filha, que eu apaixonado pela paternidade, bastava essa ideia para acessar esse sobrefôlego, essa reserva calórica que está estocada na gente, que é um combustível infinito. E legal como o teu parceiro conseguiu puxar isso de você. Mesmo sem saber. Porque o cara mesmo acessou sem isso. saber. Hoje o controle ele é ilusório. É ele é isso. uma série de elementos que a gente procura construir para nos dar um pouquinho mais de segurança, mas na verdade a gente não controla nada. O mundo ele é autômato e ele interfere da forma como ele quiser. E eu acho isso muito interessante quando a gente se dá conta. A gente cresceu num mundo corporativo, numa filosofia corporativa de comando e controle. Então, assim, se você pensar até as estruturas hierárquicas, o que era um supervisor? O que era um gerente? Nada mais era o cara que gerencia o que o outro está fazendo. Os processos, né? Comando e controle, comando e controle. E a gente está se dando conta que isso, no modelo Fabril, ok, lá atrás, né? Nasceu com Fordismo, né? Pós-era industrial, comando e controle, comando e controle. Aprendemos com isso, mas precisamos evoluir, porque isso é mais de um século, né? Tá super outdated, né? Super defasado. E quando a gente muda de um conceito hierárquico de comando e controle, de uma filosofia corporativa de comando e controle, passa as diferentes aceitações e entende que igualdade e equidade são distintos, né? Ou seja, você dar as mesmas condições, isso não é equidade, isso é igualdade. O que a gente quer é equidade, é dar as mesmas condições de sucesso. Não as mesmas condições. Coisas tão simples quanto inglês. Você pode dizer aqui, ó, a gente fez isso na Salesforce, a gente aboliu, embora uma empresa americana com headquarters, a gente aboliu o inglês como sendo um pré-requisito. É fundamental? É. Mas se você não tem, vem cá, eu vou te dar uma condição diferenciada e vou te treinar de inglês para que você largue a maratona do mesmo ponto de partida dos outros. Que legal. Então, assim, a equidade é você balancear as condições e não dar as mesmas condições. E quando você entende isso, você é até um melhor pai. Cara, porque os filhos são diferentes. Você é um melhor marido, porque a sua mulher é diferente de você. Ela pode estar em condições diferentes no tempo. Então, exigir dela sempre as mesmas condições o tempo inteiro não é nem justo. Não é nem justo. Exigir do seu time isso. Então, quando você começa a desconstruir o que você aprendeu, né? Estou falando de construção e desconstrução, né? História do analfabetismo do século XXI. Você começa a desconstruir o modelo de comando e controle e criar esse modelo de equidade que permeia a base da reconstrução corporativa como um todo, né? De você trazer, e não só corporativa, pessoal também, né? E aí você traz essa equidade que é, eu não tenho que dar as mesmas condições, eu tenho que ajustar as condições para dar as mesmas condições de suceção, as mesmas chances todos, de sucesso. Isso, você vai equalizar todo mundo, né? Você tentar deixar todo mundo. Isso não significa que você não vai querer jogar ele numa situação de estresse, né? Como você falou, para provar mas quem aí é que o cara bom. vai se desenvolver mais até, né? Porque eu acho que quando você dá o cara não vai subir o Everest tranquilo. Ah, vai lá que é tranquilo. Não é tranquilo, cara. E isso faz ele ser um atleta melhor e faz cada vez se desenvolvendo mais. Eu acho que é o desafio que te move e a gente vai crescendo com isso, né? Se a gente não consegue trabalhar isso com os nossos, né, com as nossas equipes, você vai ficar lá protegendo o cara aqui e falando que o cara é um ótimo talento, legal. E na hora que o cara for pra fogueira? Como é que ele se sai? Como é que ele resolve? Né? Isso é o que mais acontece. Mercado, Isso é o que mais acontece. Se você pegar vários filmes, isso retrata. Tem um filme fantástico entre Ford e Ferrari. Ali é um exemplo disso. Pega um cara que era super, hiper talento do grupo Ford, o cara quase destruiu, né? O veneno é a dose. É total, né? Então, total. Se a gente pudesse ter um leão controlado, né? O leão controlado ali meio não, mas é mais dócil. Mas é justamente que vem a competência, né? De você desenvolver isso, de você entender até onde você vai, você se entender parte de um todo, como o exemplo dele lá no desistir próximo do
de chegar à meta dele, entender que essa meta faz parte de um processo mais amplo e não simplesmente é aquilo e acabou. Então isso é fantástico. E aí, a grande importância nesse processo de autoconhecimento, porque a gente não nasce sabendo isso, dos nossos mentores e gestores de vida. Então a sensibilidade, para justamente isso que você acabou de falar, é falar assim, cara, a dose do leão, eu não sei, meu pai tem que ensinar, mas meu pai tem que me dar aquele leãozinho, minha mãe tem que, sabe, meu mentor, meu chefe, meu gestor, ele não tem que me proteger, ou não tem que, né, me jogar numa fogueira na qual... Ele não vai deixar você morrer com o leão, né? Mas ele vai estar te acompanhando, mas deixa você lidar com o leão. Isso. Eu acho que e o leão de cada um é diferente, por isso que eu falo, todos somos talentos. Perfeito. Na empresa, a habilidade e a sensibilidade do gestor é justamente Tirar não só olhar as fortalezas, a gente fala muito disso, né? A gente foca muito nas fortalezas, mas lembrem-se, Leonardo da Vinci construiu todas as capelas mais lindas desse planeta com um princípio muito simples. 2 fraquezas formam uma força. Assim também que eu sobrevivi no Everest, no Aconcagua, tá? Eu e o AC, a gente desistiu ao longo do caminho, mas juntos, embora todos nós desistimos, a gente se ia completando. Quando ele desistia, a gente se completava. Quando ele desistia, eu me estimulava. Quando ele desistia, e vice-versa, eu desistia, ele falava, não, agora você me chegou até aqui, me trouxe até aqui, vamos adiante. E a soma das fraquezas, de fato, é uma fortaleza. E a capacidade de observar isso, e sensibilidade, e inteligência gerencial, que é um tema que a gente não fala muito, a gente fala muito de inteligência analítica, inteligência emocional, mas existe um critério muito importante na gestão corporativa, que a inteligência gerencial é ter essa sabedoria, essa sensibilidade e agrupar de forma complementar não só as fortalezas, mas as fraquezas. E eu gosto muito de usar a analogia da corda. A corda, ela é feita de fios mais fracos que um fio de cabelo. Se você pegar um fio da corda, mas eles juntos entrelaçados de uma forma inteligente, acho que essa é a inteligência da corda, não é só botar os fios. Sim. Se você botar os fios todos juntos, assim, puxar, eles têm uma resistência absurdamente menor do que se você entrelaçá-los. E a forma com que você entrelaça muda. Não só a elasticidade, mas a resistência. Olha que analogia fantástica. O mesmo elemento. Um fio de corda. Faz isso para nossa vida. Os mesmos elementos que a gente tem, combinados e recombinados de acordo com o desafio, combinados e recombinados de acordo. Então, já estamos falando de gestão dinâmica, ou seja, você tem esse papel e aperta esse botão pro resto da vida. Neste momento, você é a melhor pessoa para apertar esse botão. Então, essa recombinação dos elementos formam as fortalezas da empresa. E aí a gente começa a aprender a trabalhar com recursos finitos, que é outro tema super importante dentro do nosso mundo. Principalmente agora, nessa época do ano, todo mundo fazendo budgeting, né? Planejamento orçamentário. Nem fala. Os recursos, a gente sempre sai com a versão 0, que é muito maior do que os recursos que a gente tem, né? No final acaba ficando um pouquinho diferente, né? Mas é isso. É a combinação e recombinação dos recursos, das fraquezas. Muito bom. Não das fortalezas. Se a gente tem essa capacidade, a gente vai trazendo esses ensinamentos para a vida, cara, o céu é o limite. Tem um professor que eu sou apaixonado, INSEAD é uma escola que, né, é uma frustração que eu tenho, que eu ia fazer INSEAD quando fiquei sabendo que ia ser pai, né, uma alegria muito maior, mas fiquei com esse gostinho de INSEAD aí na boca. Para mim, é a maior escola de estratégia do planeta, e o catedrático da cadeira de estratégia, ele tem uma frase que é fantástica, ele diz que estratégia é uma equação, alocação de recursos financeiros, humanos, contábeis, recursos materiais, etc. Estratégia igual alocação de recursos. Então, assim, se você pensa que estratégia é igual alocação de recursos e que você sabe mapear os seus recursos... Esses episódios aqui com o Romano, ele vai ser convidado sempre aqui nosso, né, na Cadeira Cativa. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, gente. Valeu. Boa.